Eu estava no quarto quando ouvi vozes no meu quintal. Meu genro e minha filha estavam revirando minhas gavetas. Procurem as escrituras, a velha deve tê-las aqui. Quando ela morrer, isso é nosso. Saí do quarto. Eles ficaram pálidos. Eu sorri e disse: estão procurando alguma coisa? Na tarde seguinte, um caminhão de mudança. Eu sempre acreditei que o silêncio de uma casa guarda mais verdade do que qualquer palavra dita em voz alta. Minha casa, aquela em que vivi por 43 anos, sempre foi fiel a mim. As paredes já tinham escutado meus choros de madrugada, os passos apressados do meu marido quando ainda estava vivo, as risadas do meu filho correndo pelo corredor. Cada canto guardava um pedaço do que eu era. E talvez seja por isso que, naquela tarde, quando ouvi o som seco de gavetas sendo puxadas com força, senti meu coração se contraindo, como se aquelas mãos estivessem arrancando um pedaço de mim. Eu estava no quarto, terminando de dobrar algumas toalhas antigas que guardo desde o meu casamento. O vento entrava pela janela e trazia o cheiro de flores recém-abertas do meu jardim. Era um cheiro de paz. Mas foi interrompido por algo que não combinava com ele. Vozes alteradas, apressadas, atravessando o ar com uma brutalidade fria. Pareciam vir do quintal, mas também da sala e das minhas coisas. Inclinei a cabeça, prestei atenção e o som ficou mais claro. Era a voz da minha filha, Clara. E, logo depois, a voz do meu genro, Rodrigo. Procura direito, ele sussurrou, mas o tom era ríspido, urgente, de alguém que tem pressa de achar o que não lhe pertence. Eu já olhei nessa gaveta, deve estar em outra, respondeu minha filha, a voz baixa, mas irritada. A velha sempre guarda papéis importantes perto dos vestidos antigos. A velha. Eu senti o ar gelar por dentro do meu peito. Me aproximei da porta e fiquei ali, imóvel, ouvindo cada palavra como se fossem facas finas riscando a superfície do meu coração. Se acharmos as escrituras hoje, resolvemos tudo antes que ela perceba, Rodrigo insistiu. Quando ela morrer, isso aqui é nosso de qualquer jeito. Só estamos adiantando o processo. Eu não consegui respirar por um instante. Não pelo medo, porque eu já não temia a morte, mas pela crueldade escondida naquela frase, dita com tanta naturalidade. Eles não queriam só meus papéis, queriam minha paz, minha dignidade, minha existência reduzida a um obstáculo. Respirei fundo. Minhas mãos tremiam, mas não era fraqueza. Era uma descoberta, a de que eu nunca conheci realmente as pessoas que eu mais amei. Abri a porta devagar, deixando que a luz do quarto se espalhasse pelo corredor. Caminhei em silêncio até a sala, e quando virei para o quintal, lá estavam eles, de joelhos, revirando minhas gavetas, meus documentos, minhas memórias. Clara, minha menina que um dia pegou na minha mão com medo de dormir sozinha. Rodrigo, que sempre me chamava de segunda mãe. Eles congelaram quando perceberam minha presença. Os olhos arregalados, os rostos pálidos, a culpa cobrindo cada expressão como poeira velha. Eu sorri. Não um sorriso de alegria, mas aquele sorriso que uma mãe dá quando finalmente enxerga o que já estava evidente, mas não queria acreditar. Perguntei devagar, sem elevar o tom. Estão procurando alguma coisa? Clara deixou cair um envelope vazio. Rodrigo engoliu seco. Silêncio. O tipo de silêncio que rasga a alma. Eles gaguejaram qualquer desculpa, mas eu já não ouvia. O mundo parecia mais quieto do que antes. A verdade, quando chega, chega inteira. Não pede licença, simplesmente se impõe. Na tarde seguinte, um caminhão de mudança encostou na porta da minha casa, e aquele foi o começo do fim. Ou, talvez, o começo do meu renascimento. O caminhão de mudança estacionado diante da minha casa parecia deslocado naquela rua tranquila onde vivi quase toda a minha vida. O motorista desceu, olhou ao redor como quem busca confirmação de que estava no endereço correto, e então bateu à minha porta. Eu já o aguardava sentada na varanda, com uma xícara de café ainda quente e uma calma que, até aquele momento, eu nem sabia que possuía. Ele disse: Dona Helena? Disseram que era para retirar alguns móveis. Eu fechei os olhos por um instante. A voz dele selava algo que eu já intuía desde a noite anterior. Clara e Rodrigo não estavam apenas revirando minhas gavetas. Eles estavam preparando o terreno para algo maior, mais profundo e mais cruel.
Não era só ambição, era uma tentativa silenciosa de me arrancar da minha própria história. Assenti e levantei-me devagar. Pode esperar, já vou resolver isso. Quando entrei, encontrei Clara parada no corredor, segurando o celular. Ela parecia aflita, mas não por mim. Era por medo de ser pega antes de concluir o que planejara. Rodrigo estava na cozinha, sussurrando, mas quando me viu, endireitou a postura, tentando parecer inocente. Porém, seus olhos não sabiam mentir. Chamaram um caminhão de mudança? Perguntei, cruzando os braços. Eles se entreolharam, trocando aquele tipo de olhar que sempre precede uma mentira mal construída. É só para organizar algumas coisas, mãe, Clara disse, apertando o telefone contra o peito. Achamos melhor começar a separar alguns objetos, para facilitar mais tarde. Mais tarde. Essa frase tinha gosto de ferro. Respirei fundo. Cada palavra vinha impregnada de uma arrogância silenciosa, como se eu fosse apenas um detalhe incômodo num plano perfeitamente calculado. Senti meu coração bater duro, mas não deixei transparecer. Havia aprendido, ao longo da vida, que a força de uma mulher madura está justamente naquilo que ela escolhe não demonstrar. Organizar? Perguntei, lentamente. E desde quando vocês decidem coisas da minha casa sem falar comigo? Rodrigo sorriu. Aquele sorriso treinado que ele sempre usava quando queria manipular uma situação. Sogra, não é nada demais. Só queremos ajudar. A senhora já não tem a mesma disposição de antes. Pensamos em adiantar algumas coisas. Eu o olhei fundo, tão fundo que percebi quando sua expressão mudou. Ele percebeu que eu não acreditava nem por um segundo naquele teatro barato. Retirem o caminhão daqui, eu disse. Agora! Clara deu um passo à frente. Mãe, você está exagerando. A gente só quer evitar problemas no futuro. O futuro é comigo, respondi firme. E enquanto eu estiver viva, nada entra ou sai desta casa sem minha autorização. O silêncio que se instalou entre nós não foi igual ao da noite anterior. Este tinha outro peso, outro significado. Não era a surpresa do flagrante, mas a constatação de que eu estava começando a reagir. Clara virou o rosto, irritada, como se eu estivesse atrapalhando um plano perfeitamente arquitetado. Rodrigo apertou os lábios e saiu para falar com o motorista. Eu permaneci ali, observando-os com a serenidade de quem finalmente compreende que o amor, quando não é recíproco, perde o brilho, mas nunca apaga a dignidade de quem o sente. Quando o caminhão foi embora, Clara veio até mim. Mãe, você está criando confusão. Não precisava disso. Eu a encarei. Minha filha. A menina que eu carreguei no colo, que eu ensinei a dar os primeiros passos, que eu protegi de amigos maldosos na escola. Onde estava essa menina? Quando ela se perdeu de mim? Clara, respondi com calma. Só me explique uma coisa. Por que vocês estavam mexendo nas minhas gavetas? Ela desviou o olhar. Rodrigo voltou para dentro, fingindo estar ocupado mexendo no celular. O nervosismo deles preenchia cada canto da sala. Não tem nada de mais nisso, ela sussurrou. Vocês estavam procurando as escrituras da casa. Ela estremeceu. Não porque eu estivesse errada, mas porque eu estava certa demais. A casa amanheceu diferente depois disso. Não sei dizer se foi o vento, o cheiro, ou apenas a percepção que muda depois que a verdade se coloca diante de você. Cada cômodo parecia carregado de memórias que agora se transformavam em lembretes do quanto eu tinha sido cega. Passei a manhã recolocando as gavetas no lugar, dobrando documentos, ajeitando caixinhas antigas. Em cada movimento, sentia como se estivesse recolhendo pedaços de mim mesma espalhados pelo chão. Mas algo ainda me incomodava. Um detalhe, um pequeno detalhe, que à noite cresceu dentro de mim, até se tornar impossível de ignorar. Por que um caminhão de mudança no dia seguinte? Para que tanta pressa? Que plano era esse que Clara e Rodrigo estavam tentando adiantar? Enquanto esse pensamento me corroía, decidi sair para respirar um pouco no quintal. A luz do fim de tarde caía sobre as plantas, tingindo tudo de dourado, e por um instante senti paz. Uma paz curta, porém sincera. Mas ela terminou quando escutei a porta batendo atrás de mim. Era Rodrigo. Precisamos conversar, disse ele. Eu o observei sem responder. Clara está preocupada. Você a deixou nervosa. Ela deveria estar, respondi, pelo que fez ontem. Ele se aproximou, tentando parecer calmo, mas seus olhos revelavam impaciência. Sogra, a senhora precisa entender. Tudo isso é para o bem da família. Para o bem da família, repeti.
Ou para o bem de vocês dois? Ele respirou fundo, como quem tenta manter a paciência diante de alguém que considera fraco. Esse gesto me feriu mais do que qualquer palavra poderia. Não dificultar as coisas ajudaria muito, disse ele. Ajudaria quem? E em quê? Foi então que percebi algo assustador. Rodrigo falava comigo como se eu já estivesse fora do caminho. Como se minha vida fosse apenas uma etapa inconveniente entre ele e aquilo que desejava possuir. Voltei para dentro, deixando-o no quintal. Eu precisava pensar, precisava entender o que acontecia de verdade. E mais do que isso, precisava aceitar algo que, até então, eu relutava em enxergar. Minha filha não estava sendo dominada. Ela estava participando. Quando subi para o meu quarto naquela noite, o vento balançava as cortinas suavemente. Sentei-me na cama e encostei as mãos nos joelhos, sentindo o peso da idade, mas também a força silenciosa que cresce quando a verdade finalmente se impõe. Eu sabia que aquele caminhão não tinha sido um engano. Eu sabia que Clara e Rodrigo não tinham terminado. E foi ali, naquele instante solitário, que uma certeza cresceu dentro de mim. Eles iam tentar de novo, e da próxima vez, viriam mais preparados. Eu também estaria. A noite seguinte chegou pesada, como se o ar carregasse um aviso silencioso. Eu sempre tive o hábito de acordar cedo, mas naquela madrugada despertei antes mesmo do primeiro canto dos pássaros. Algo dentro de mim parecia inquieto, como se meu próprio corpo soubesse que o que eu descobrira não era nem metade do que ainda estava por vir. Levantei devagar, evitando o barulho das tábuas antigas que rangiam sob meus pés. A casa, que sempre me acolheu como um abrigo seguro, agora parecia observar cada movimento meu com atenção. Era como se ela também estivesse se preparando, como se soubesse que algo precisava ser protegido. E talvez soubesse mesmo. Casas entendem mais do que os seres humanos admitem. Desci para a cozinha e preparei um café forte, daqueles que eu costumava fazer quando meu marido ainda era vivo. O cheiro se espalhou pelo ambiente, aquecendo o ar frio da manhã. Eu precisava daquele aroma familiar para me lembrar de quem eu era, para não permitir que o plano de Clara e Rodrigo me transformasse em alguém frágil, dependente, facilmente manipulável. Eu não era isso. Nunca fui. Enquanto mexia o açúcar na xícara, ouvi passos no corredor. Eram leves, cuidadosos, como se alguém tentasse não ser ouvido. Rosnei por dentro. Eles achavam mesmo que eu não perceberia? Era Clara. Ela entrou na cozinha com o cabelo preso às pressas, uma expressão cansada, mas irritantemente calculada. Havia um brilho diferente nos seus olhos, algo duro, distante, quase impessoal, algo que não combinava com a menina que eu criei. Mãe, não dormiu bem? Ela perguntou, com uma voz forçada, que tentava parecer doce, mas escondia impaciência. Dormir? Respondi. Difícil dormir quando alguém tenta me tirar da própria casa. Ela virou o rosto de leve, evitando o peso da minha frase, mas não conseguiu esconder o incômodo. Mãe, por favor, ela começou. A gente só quer organizar as coisas. Você está ficando velha. E idosa, Clara. Corrigi com firmeza. Velho é aquilo que ninguém mais quer. Eu ainda estou viva. Ainda penso. Ainda decido. Ela respirou fundo. Eu sei, mas é que às vezes você parece perdida. Esquece coisas. Outro dia deixou a porta aberta. Eu bati a xícara na pia. Não com violência, mas com convicção. Cada sílaba dela tinha sido escolhida com cuidado. Clara estava tentando construir um discurso perigoso. Você está insinuando que eu não tenho condições de cuidar da minha própria vida? Perguntei lentamente. Ela hesitou. Justamente o tipo de hesitação que denuncia a intenção. Não é isso, respondeu. É só que eu e Rodrigo achamos melhor prevenir problemas no futuro. Você sabe, os documentos, a casa, tudo isso pode virar uma bagunça depois. Depois. Eles não falavam mais como se eu estivesse viva. Falavam como se eu fosse apenas um intervalo. Eu queria perguntar como chegamos àquele ponto. Em que momento o amor se transformou nessa frieza calculada? Em que momento minha filha deixou de ser minha e passou a ser deles, dela e de Rodrigo? Porque eu sabia, no fundo, que era ele quem conduzira tudo. Mas Clara, minha filha escolheu seguir aquele caminho. E isso doía mais do que qualquer traição. Antes que eu pudesse responder,
Rodrigo apareceu na porta, arrumando a gola da camisa como quem tenta parecer respeitável. Bom dia, sogra, disse ele. Precisamos conversar sobre ontem. Não precisamos, não, respondi. Eu já entendi tudo. Ele arqueou as sobrancelhas, fingindo surpresa. Era impressionante como ele sempre acreditava que podia controlar minha percepção, como se eu fosse apenas uma velha confusa que não entendia as intenções escondidas. Entendeu o quê? Perguntou, se aproximando. Que vocês querem as escrituras da casa. Clara pressionou os lábios. Rodrigo fingiu um sorriso, mas o canto de sua boca tremia. Sogra, não é assim. A senhora está interpretando mal. Interpretar mal, repeti. Eu ouvi vocês com estes ouvidos que Deus me deu. Silêncio. E então veio o golpe que nenhum dos dois teve coragem de esconder. Mãe, Clara disse finalmente, você precisa aceitar que não vai poder ficar nesta casa para sempre. É muito grande, difícil de manter. A gente só está tentando planejar o inevitável. O inevitável. A palavra caiu no chão como um prato quebrado. Eu a encarei profundamente. Clara, você está planejando minha saída da casa antes mesmo de eu partir da vida? Ela não respondeu, porque a resposta estava estampada no rosto dela. Meu coração doeu, mas não como um coração que quebra. Doeu como um coração que acorda. Era como se eu estivesse, pela primeira vez, olhando minha filha sem o filtro do amor materno. Foi então que Rodrigo decidiu avançar mais um passo. Olha, sogra, a senhora sabe que a lei é clara. Elevação de conflitos familiares não ajuda em nada. Se a senhora já não consegue administrar sozinha, eu não pedi opinião, interrompi. Esta casa é minha. Meu nome está no documento. E enquanto eu viver, ninguém vai tocar no que construí. Rodrigo riu pelo nariz. Um riso curto, irônico, perigoso. Aquela risada me deu calafrios. Ela dizia, você está velha demais para perceber o que estamos fazendo. E naquele instante, eu entendi. Eles não estavam apenas planejando tomar a casa. Eles estavam me isolando, criando uma narrativa, tentando me pintar como incapaz. Era um plano. Um plano silencioso, frio, arquitetado com antecedência. E mais, não era a primeira vez. Pequenas coisas começaram a voltar à minha memória. A conta de luz paga com atraso porque a senhora esqueceu. O dia em que Rodrigo me ofereceu ajuda para organizar meus remédios. O comentário solto no almoço. Helena anda tão distraída, fico preocupada. Não era preocupação, era preparação. Uma preparação meticulosa, construída pouco a pouco, sem que eu percebesse. A verdade me atravessou como um raio. Eles queriam me declarar incapaz e assim tomar tudo legalmente. Meu sangue gelou, mas não de medo, de indignação. Meu coração, que tantos anos carregou amor, agora pulsava com algo diferente, determinação. Eu olhei para os dois, que agora me observavam como se eu fosse um problema difícil de controlar. A voz de Clara tremeu um pouco quando ela disse, Mãe, por favor, não faça isso mais difícil. Eu respondi com a calma que aprendi a ter depois de tantas perdas na vida. Difícil, minha filha, vai começar a ficar agora. Virei as costas e subi as escadas devagar, sentindo o peso da idade e o peso da verdade caminhando lado a lado comigo. Cada passo era uma promessa silenciosa. Eu não deixaria que eles me apagassem. Eu não deixaria que tomassem o que era meu. Eu não deixaria que reescrevessem a minha história. E pela primeira vez em muitos anos, percebi que eu não estava sozinha. A casa estava comigo. Minha memória estava comigo. E algo dentro de mim, adormecido há décadas, acabava de despertar. Passei o resto da manhã caminhando pela casa como quem percorre um campo minado. Cada cômodo parecia carregar um peso novo, como se houvesse segredos presos entre os objetos, esperando para serem descobertos. Por mais que eu tentasse ocupar a mente, a sensação de traição me cercava de todos os lados, apertando meu peito como uma mão invisível. Mas eu não ia desmoronar. Não diante deles. Não diante de ninguém. Sentei-me na poltrona da sala, a mesma poltrona onde meu marido costumava ler jornal todas as tardes. Ele tinha um jeito doce de dobrar a página quando queria me mostrar algo importante. Lembrei-me disso, e essa lembrança trouxe uma força inesperada, como se ele estivesse ali, silencioso, me observando e dizendo com seu jeito firme e paciente, Helena, abra os olhos, eles não vão parar. E eu sabia que era verdade.
A tarde mal havia começado quando percebi Clara e Rodrigo falando baixo no corredor. As vozes eram abafadas, mas pesadas demais para serem ignoradas. Inclinei-me para ouvir melhor, sentindo o estômago se revirar. Você precisa ser mais firme, Clara, dizia Rodrigo. Ela está reagindo mais do que eu imaginei. Não podemos deixar isso fugir do controle. Eu sei, respondeu minha filha, a voz trêmula. Mas é minha mãe. Eu não quero machucá-la. Machucar? Ele soltou um riso abafado. Estamos garantindo o futuro. Você precisa entender isso. Quanto antes resolvermos, melhor. Silêncio. E então Rodrigo completou, com uma calma que me gelou. Se ela começar a questionar demais, vamos ter que acelerar o processo. Você sabe o que eu quero dizer. Não consegui respirar por alguns segundos. Acelerá-lo, apressá-lo. O processo. Eles estavam falando de um processo que me tiraria autonomia, que me tiraria o direito de decidir por mim mesma. Talvez até... Não. Eu não podia deixar a mente ir tão longe. Mas o medo caminhou até o fundo da minha alma e se instalou ali, como um visitante indesejado que não pretende ir embora. Voltei para a poltrona antes que percebessem que eu estava ouvindo. Peguei meus óculos, um livro antigo que estava abandonado na estante, e fingi que lia enquanto meus olhos estavam escondidos atrás das lentes, atentos a cada gesto, a cada sombra que passava pela casa. Depois de alguns minutos, Clara apareceu na porta da sala. Mãe, precisamos conversar, ela disse com um sorriso forçado. Sobre o quê? Perguntei, ainda fingindo olhar para o livro. Sobre as suas coisas, sobre o que vai acontecer daqui para frente. Fechei o livro devagar, marcando a página com o dedo, e a encarei como se estivesse pronta para ouvir, mas por dentro eu já estava segura do que viria. Eu e Rodrigo pensamos, ela começou, escolhendo bem as palavras, que talvez seja a hora de você considerar ir morar em outro lugar, um espaço menor, mais fácil de cuidar, mais seguro. Segurei o braço da poltrona com força. Aqui é minha casa, Clara. Mas, mãe, você está ficando cansada. Não precisa se machucar tentando manter uma casa tão grande. Eu sorri, mas foi um sorriso triste, quase irônico. E por que o caminhão de mudança ontem, então? Eu mal tinha dito que estava cansada e vocês já estavam tirando os móveis? Ela piscou rápido, surpresa pela minha pergunta direta. Mãe, aquilo foi um mal-entendido. Rodrigo achou o quê? Interrompi. Que eu não perceberia. Ela engoliu seco. Eu a conhecia bem demais para ignorar os sinais. Minha filha não era uma mentirosa habilidosa e aquilo me doía, porque o que ela estava tentando esconder era grave demais para ser engasgado assim. Mãe, ela disse finalmente, a voz baixando de tom. Não queremos brigar. É só que você está ficando mais esquecida. Esquecida? Perguntei, inclinando-me para a frente. Clara, eu lembro perfeitamente da primeira vez que você me pediu ajuda para montar um quebra-cabeça. Lembro de cada aniversário seu. Lembro das roupas que você gostava quando era pequena. Lembro de tudo, inclusive do que ouvi ontem. Ela não respondeu. Eu continuei. Se vocês acham que vão me fazer de incapaz para tomar esta casa, então sugiro que procurem outro método, porque enquanto eu tiver lucidez, e eu tenho, vocês não vão colocar as mãos em nada. Ela empalideceu, e naquele instante eu percebi a verdade mais triste. Não era só Rodrigo. Clara também tinha culpa. Clara também tinha feito escolhas. Meu coração ficou pesado como pedra. Ela se aproximou, colocou as mãos na cintura e mudou completamente o semblante. A máscara caiu, a doçura falsa, a voz suave. Tudo desapareceu. Mãe, você não entende. Nós precisamos dessa casa. Eu e Rodrigo estamos endividados, estamos com problemas. Você tem uma casa enorme e mal usa metade dela. Não é justo. Não é justo. Aquela frase me atravessou. Como alguém que eu coloquei no mundo podia olhar nos meus olhos e dizer que eu não merecia o que construí com trabalho duro, suor e lágrimas? Justo, Clara, respondi lentamente. Seria vocês terem me procurado com sinceridade, mas vocês vieram pelas costas, reviraram minhas gavetas, chamaram um caminhão e agora querem me arrancar do meu próprio lar como se eu fosse um traste velho que atrapalha. Ela deu um passo atrás, como se minhas palavras tivessem peso físico. Foi então que ouvi outro som vindo do corredor. Passos rápidos, um tropeço, um barulho seco. E depois, silêncio.
Levantei-me e caminhei até lá. Rodrigo estava parado com o celular na mão, o rosto branco como cal e a tela iluminando sua expressão de quem acabou de ser pego em flagrante. Antes que ele apagasse, eu vi, mesmo de longe, mesmo de relance. Eu vi. Uma conversa aberta, mensagens recentes, meu nome no topo da tela e uma frase que me fez sentir o chão sumir sob meus pés. Se ela resistir, a gente entra com o pedido. Tenho um amigo que resolve. O pedido, o amigo, resolver. Rodrigo percebeu que eu tinha visto e escondeu o celular atrás do corpo. A voz dele saiu tensa. Sogra, não é o que parece. Eu senti minhas mãos ficarem geladas e meu coração pulsar forte, tão forte que parecia tremer dentro do peito. Mas minha voz saiu firme, sólida, inabalável. Rodrigo, agora você me contou tudo. Clara olhou para ele desesperada, como se só naquele momento percebesse que o marido era mais imprudente do que inteligente. E eu respirei fundo, entendendo que aquele era apenas o começo. Eles tinham um plano, mas eu também teria o meu, e o meu seria feito com calma, lucidez e dignidade. A vingança silenciosa das mulheres maduras não é feita de gritos, é feita de estratégia. E naquela noite eu estava oficialmente acordada. Antes de continuar minha história, quero te pedir algo muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar trazendo relatos como este, se inscreva no canal. Isso nos fortalece e faz toda a diferença. Obrigada de coração. Aquela noite foi uma das mais longas da minha vida. Depois de ver parte das mensagens no celular de Rodrigo, eu já não era mais a mesma. Senti um peso diferente nos meus ombros, mas não um peso de derrota, era um peso de clareza. A verdade, quando finalmente se mostra inteira, pode machucar, mas também liberta. E no meu caso, ela me deu algo que eu não tinha há muito tempo: propósito. Sentei-me na beira da cama e fiquei ali, observando a cortina se mover com o vento. A lua iluminava parte do quarto, revelando objetos antigos que testemunharam minha história. Fotos em preto e branco, lembranças de viagens com meu marido, a colcha que minha mãe costurou quando me casei. Tudo aquilo me lembrava que eu não era frágil. Eu era feita de raízes profundas. Clara e Rodrigo não sabiam com quem estavam lidando. O relógio marcou 2 da manhã quando ouvi um barulho leve no corredor. Passos. Uma porta que se abriu. Talvez a curiosidade tivesse vencido a consciência deles. Talvez medo. Talvez culpa. Não sei. Mas eu não saí do quarto. Permaneci ali, imóvel, respirando com calma, como quem sabe que a tempestade ainda vai piorar antes de passar. Quando acordei, já era manhã. O sol entrava com facilidade pela janela, pintando o quarto de dourado. Por um segundo, parecia um dia normal. Mas nada era normal. Nada seria, pelo menos por enquanto. Desci as escadas devagar. No andar de baixo, encontrei Clara sentada à mesa, tomando café. Rodrigo falava ao telefone no quintal, com a voz baixa, tensa. Mesmo sem entender as palavras, eu sabia que aquela ligação tinha relação direta comigo. Clara evitou meu olhar quando me aproximei. Bom dia, mãe. Não respondi de imediato. Caminhei até o fogão, coloquei água para ferver e preparei meu café em silêncio. O tipo de silêncio que não é vazio. O tipo de silêncio que olha fundo, que pesa, que incomoda. Quando me sentei à mesa, ela tentou novamente. Mãe, sobre ontem, eu acho que nós exageramos. Deixei a xícara tocar levemente à mesa. Vocês estavam planejando me tirar da própria casa. Isso não é exagero, Clara. É traição. Ela fechou os olhos por um instante. Mãe, você não entende. Eu e Rodrigo estamos passando por dificuldades. Muitas. A gente precisa de ajuda. Diga a verdade, Clara, respondi. Vocês queriam a casa, não ajuda. Ela respirou fundo. É mais complicado do que isso. Complicado porque envolve mentiras, completei. E mentiras sempre complicam o que seria simples. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Então, sem que eu perguntasse, ela começou a falar. Não porque queria, mas porque tinha medo do que eu poderia fazer com o que já sabia. Mãe, nós estamos com dívidas altas. Rodrigo fez alguns investimentos que deram errado e
Eu ergui a mão, pedindo que parasse. Clara, eu sinto muito pelos problemas de vocês, mas a minha vida não é moeda de troca. Minha casa não é prêmio de consolação. Lá fora, Rodrigo terminou a ligação e entrou, o rosto sério, tenso, preocupado. Precisamos resolver isso logo, disse ele, sem sequer cumprimentar. Resolver? Perguntei. Ou me remover? Ele se preparou para responder, mas eu não dei espaço. O que você tem no seu celular, Rodrigo? Perguntei, olhando diretamente para ele. O homem congelou. Clara ficou sem cor e o ar pareceu desaparecer da sala. Eu vi as mensagens, continuei. Eu sei do pedido, do amigo, do plano. Ele tentou manter a calma, mas sua voz saiu embolada. Você não deveria ter visto nada. Então não deveria ter tramado pelas minhas costas. Rodrigo lançou um olhar rápido para Clara, como se silenciosamente a culpasse por ter deixado algo escapar. Ela desviou, envergonhada, mas não arrependida. Dona Helena, ele disse com uma firmeza falsa. A senhora está interpretando tudo errado. Eu jamais faria algo para prejudicar. Vocês já fizeram. O silêncio caiu como uma porta que se fecha com força. Rodrigo tentou mudar a postura, cruzar os braços, parecer maior, mais firme. Mas ele não era maior do que eu. Nem mais firme. A juventude dele não substituía minha experiência. Vamos conversar como adultos, ele disse. Eu ri, um riso curto, seco, duro. Vocês entraram na minha casa como ladrões, mexeram nas minhas gavetas, procuraram documentos que não pertencem a vocês, chamaram um caminhão de mudança. E agora falam em conversa adulta? Clara começou a chorar. Rodrigo apertou os olhos como se tentasse controlar a raiva. Foi então que percebi algo ainda mais grave do que tudo que eu tinha escutado. Eles já tinham um prazo, já tinham alguém envolvido, já tinham uma estratégia formada. E a estratégia iria avançar com ou sem meu consentimento. Era hora de agir. Eu me levantei devagar, sentindo a força da minha decisão encher meu corpo como uma corrente quente. A partir de hoje, anunciei, tudo o que acontece nesta casa terá registro, conversas, visitas, documentos e, principalmente, comportamentos. Rodrigo arregalou os olhos. Como assim registro? Da forma mais simples, respondi. Eu vou anotar tudo, cada palavra dita, cada atitude estranha, cada tentativa de interferir na minha vida. Clara limpou as lágrimas com as costas da mão. Mãe, isso é loucura. Loucura, respondi com calma. É planejar tirar uma mulher da própria casa enquanto ela está viva. Rodrigo deu um passo à frente. E se você estiver exagerando? E se tudo isso for só confusão da sua cabeça? Ele finalmente mostrou a carta que queria colocar na mesa. Você acabou de provar meu ponto, respondi, e agradeço por isso. Sem dizer mais nada, subi as escadas em silêncio, deixando para trás aquela sala carregada de intenções ocultas. Quando cheguei ao meu quarto, sentei à mesa, peguei um caderno antigo e escrevi na primeira página. Dia 1. Eles tentaram me fazer duvidar de mim mesma, mas eu não duvido, nem um pouco. Fechei o caderno e respirei fundo. Ali começava não apenas um registro, ali começava o meu plano. A partir daquele momento, eu não era mais uma vítima, eu era uma mulher que sabia demais. E quando uma mulher madura desperta, ninguém consegue pará-la. Eu nunca pensei que aos 68 anos teria que aprender a me defender das pessoas que eu mais amei. Mas a vida, com sua sabedoria dura e precisa, às vezes nos apresenta batalhas que não pedimos, mas que precisamos enfrentar para continuar existindo com dignidade. Depois de escrever a primeira página do meu caderno, senti uma calma que não sentia havia semanas. Era como se finalmente eu tivesse colocado meus pés no chão, firme, consciente. Eu sabia que Clara e Rodrigo voltariam à carga. Sabia que as conversas deles ao telefone, as mensagens, os sussurros e as tentativas de manipulação não terminariam ali. Pelo contrário, agora que eu tinha reagido, eles acelerariam. E eu precisava estar pronta. Desci novamente para a sala, desta vez com o caderno escondido no bolso do meu casaco. Clara estava no sofá, abraçando os próprios joelhos, o rosto abatido. Rodrigo andava de um lado para o outro, falando ao celular, com o tom contido, mas irritado. Quando me viram, ambos se recompuseram. Mãe, podemos tentar de novo? Clara perguntou com a voz embargada. Eu a observei. Havia verdade nas lágrimas dela, mas também havia cálculo. Ela não me parecia uma inimiga,
mas alguém que tinha escolhido o lado errado e agora não sabia voltar. Rodrigo não tinha hesitação nenhuma. Ele me olhava como quem avalia um obstáculo, não uma pessoa. Podemos tentar de novo, sim, respondi. Mas agora as coisas serão feitas à minha maneira. Rodrigo ergueu o queixo. E qual seria a sua maneira exatamente? A maneira da verdade. Ele soltou um riso curto. A verdade é que a senhora está confusa, Helena. Está interpretando tudo errado. Eu respirei fundo. E por que você está tão preocupado com o que eu interpreto, Rodrigo? O que você teme que eu descubra? Clara olhou para ele, surpresa com a mudança repentina da conversa. Ele, por sua vez, disfarçou mal a inquietação. Não temo nada, respondeu. Só não quero ver a senhora sofrer. As palavras são bonitas, respondi, mas as atitudes não combinam. A tensão tomou conta da sala. Bastava respirar fundo para sentir o ar vibrando. Foi então que decidi fazer meu primeiro movimento calculado. Hoje à tarde, anunciei, vou ao escritório do meu advogado. A reação deles foi instantânea. Clara levou a mão à boca. Rodrigo estreitou os olhos. Advogado? Ele repetiu. Por que isso? Porque quero revisar meus documentos, todos eles. Escrituras, certidões, atualizações de titularidade, quero tudo organizado. Clara tentou disfarçar, mas sentiu o desespero crescer nela como uma sombra. Mãe, isso não é necessário. É absolutamente necessário, respondi com firmeza. E farei hoje. Rodrigo deu um passo à frente. Sogra, a senhora está se precipitando. Vai criar um clima ruim. Os vizinhos vão comentar. Eu o encarei com calma. Rodrigo, quando a verdade aparece, quem fica com medo é quem tem algo a esconder. Ele não soube responder. Aquilo me deu força. Peguei minha bolsa, ajeitei meus óculos e caminhei até a porta. Mas antes de sair, parei e disse algo que mudou completamente a expressão dos dois. Se eu descobrir qualquer irregularidade envolvendo meu nome ou minha casa, vocês vão responder perante a lei. O rosto de Rodrigo ficou imóvel. O de Clara, descompensado. Fechei a porta atrás de mim e senti o vento frio bater no meu rosto. Mas, pela primeira vez desde que tudo começou, aquele vento não parecia ameaça. Parecia impulso. Caminhei até o ponto de ônibus da rua, ignorando a oferta insistente de Rodrigo de me levar. Eu não queria estar presa dentro de um carro com ele. Não queria mais dividir silêncios com quem havia quebrado a confiança que construí por tantos anos. Quando cheguei ao escritório do advogado, encontrei o mesmo homem que cuidou dos meus documentos quando meu marido faleceu, Dr. Álvaro. Um homem de cabelos grisalhos, olhar sincero, postura tranquila. Ele me recebeu com um sorriso acolhedor. Dona Helena, que surpresa boa! Em que posso ajudar? Sentei-me diante dele e suspirei fundo, sentindo minhas mãos tremerem um pouco. Doutor, preciso revisar todos os meus documentos e preciso saber se alguém tentou mexer em algo sem meu conhecimento. Ele levantou as sobrancelhas, preocupado. A senhora suspeita de alguma coisa? Não, respondi com calma. Eu tenho certeza. Expliquei tudo a ele, cada palavra, cada frase ouvida no quintal, cada movimento, cada atitude suspeita, cada intenção por trás dos gestos. Ele ouviu tudo em silêncio, anotando sem pressa, como quem entende que lidar com a dor de alguém é também uma forma de cuidado. Quando terminei, ele respirou fundo e apoiou as mãos sobre a mesa. Dona Helena, a senhora fez muito bem em vir. Meu coração apertou. Então, havia algo? Ele ajustou os óculos. Vamos investigar. Mas já adianto que existe, sim, a possibilidade de alguém tentar iniciar um pedido judicial para contestar sua capacidade de administrar seus bens. A frase caiu sobre mim como um trovão. Clara e Rodrigo estavam dispostos a tudo, até isso. Mas não se preocupe, continuou o advogado. Para isso acontecer, seria necessário um laudo médico, testemunhas e uma série de provas que claramente não existem. Eles não têm nada, absolutamente nada que possa desabonar sua condição. Fechei os olhos. Senti lágrimas se formando, mas lágrimas de alívio, não de dor. Quero me proteger, disse. Quero ter tudo registrado, tudo blindado. Vamos fazer isso, respondeu ele com firmeza. E mais, vou orientá-la sobre o que dizer, como agir e como documentar tudo. A senhora não está sozinha. Aquela frase me tocou profundamente. Eu não estava sozinha.
Quando saí do escritório, senti uma força que há muito tempo não experimentava percorrer meu corpo. Caminhei de volta para casa com passos firmes, como quem já não teme a sombra que a acompanha. Mas quando me aproximei do portão, percebi algo que me fez parar por um instante. A cortina da sala se mexeu, e atrás dela, alguém me observava. Era Rodrigo. Ele não sorriu, não disfarçou. Apenas me observou como quem tenta medir a força do inimigo. E pela primeira vez, eu o encarei de volta com a mesma coragem. Se ele tinha um plano, eu tinha o meu também. E o meu começava agora. O olhar de Rodrigo por trás da cortina ficou gravado em mim como uma marca. Ele não escondia mais nada. Não tentava disfarçar intenções. Não tentava parecer generoso ou prestativo. Ele me observava como quem avalia a resistência de uma porta antes de arrombá-la. Mas a porta era eu. E eu não iria ceder. Entrei na casa com calma. O peso das minhas decisões ainda repousava sobre os meus ombros, mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que aquela casa voltava a me reconhecer. Como se dissesse em silêncio: "Você voltou a ser dona de si, Helena." Clara estava na cozinha, mexendo no celular. Quando me viu, levantou-se depressa. "Mãe, você demorou. Eu estava preocupada." Eu a olhei sem pressa. Preocupada ou ansiosa para saber onde eu fui? Ela abriu a boca, mas não encontrou resposta. Rodrigo entrou logo atrás, fingindo casualidade. Mas seus olhos não mentiam. "Precisamos conversar", ele disse. "Precisamos mesmo", respondi, colocando a bolsa na mesa com toda a serenidade que encontrei em mim. Ele cruzou os braços. "Então fale." Não era a primeira vez que ele tentava inverter papéis, mas agora eu já entendia o jogo. Ele queria me colocar em posição de inferioridade. Queria que eu me justificasse, que eu me explicasse, como se eu fosse a intrusa dentro da própria casa. "Fui ao advogado", respondi diretamente. Era como lançar uma pedra num lago calmo. O impacto se espalhou no ar. A expressão de Rodrigo endureceu. Clara levou a mão à boca, surpresa. Senti o medo correr pelo rosto dela. Um medo que não era de mim, mas do que poderia vir depois. "Advogado?" Rodrigo repetiu com a voz tensa. "E por quê?" "Para me informar." "Informar sobre quê?" Eu me aproximei lentamente, mantendo os olhos nos dele. "Sobre os seus planos." Clara deu um passo à frente. "Mãe, para. Você está vendo coisa onde não tem." "Não tem?" perguntei. "Então, por que vocês estavam revirando minhas gavetas? Por que chamaram um caminhão de mudança? Por que estavam falando sobre entrar com o pedido? E sobre um amigo que resolve?" Rodrigo arregalou os olhos, mas não pelo susto, e sim pela constatação de que eu tinha ouvido mais do que ele gostaria. "Você está distorcendo tudo", disse ele apertando os punhos. "Essas coisas eram conversas privadas." Eu dei um leve sorriso. A verdade geralmente se esconde em conversas privadas. Clara começou a chorar outra vez. "Mãe, eu juro que não queríamos te machucar. Só estamos desesperados. A dívida está piorando. Rodrigo, ele fez coisas sem me avisar. E quando vimos, já era tarde." Por um instante, fui tomada por uma compaixão amarga, porque eu reconheci aquele olhar. O olhar de quem está presa num erro que começou pequeno e cresceu até se tornar um monstro. Mas compaixão não muda o que é certo. "Clara", respondi com calma, "eu posso te ajudar. Eu posso ouvir. Posso orientar. Sou sua mãe. Mas vocês tentaram roubar o que é meu. Tentaram decidir minha vida sem que eu soubesse. Tentaram me pintar como incapaz." Ela soluçou, escondendo o rosto nas mãos. Rodrigo, porém, não vacilou. "E se você realmente estiver começando a perder a memória?" disse ele frio. "E se a senhora realmente não estiver em condições de cuidar de si mesma?" A frase ressoou dentro de mim. Era uma acusação, uma ameaça e uma confissão do plano deles. Olhei-o profundamente, deixando que meu silêncio respondesse por alguns segundos. Então falei: "Eu tenho meus exames. Minha mente está perfeita. E a partir de hoje, tenho provas de tudo." Rodrigo empalideceu. "Provas? Que provas?" "Todas as que forem necessárias", respondi, sem revelar nada, porque informação é arma, e eu não entregaria a minha tão facilmente. Clara sentou-se, exausta, como se as pernas não mais aguentassem. "Mãe, por favor, não faça isso." "Não fazer o quê? Proteger minha própria vida?" Ela não respondeu. Rodrigo tentou mais uma investida. "A senhora não percebe que está criando uma guerra onde não precisava ter nada?" Eu me aproximei.
lenta, firme. Guerra, Rodrigo. Quem a começou não fui eu. Ele desviou o olhar, e isso já era uma vitória. Eu então declarei, com a tranquilidade que só a certeza proporciona: a partir de agora, vocês não mexerão em nada nesta casa sem minha autorização. Nenhum papel, nenhum objeto, nenhuma gaveta, nada. E se a gente precisar de algo, ele provocou, vocês pedem, e eu decido. Rodrigo riu, mas foi um riso nervoso. Clara apenas chorava, sem força para argumentar. Fui até o corredor e, antes de subir para o meu quarto, deixei a última frase pendurada no ar, como uma sentença. Eu não estou velha demais para entender as coisas. Vocês é que estão jovens demais para achar que podem tudo. Subi devagar, ouvindo o silêncio pesado que ficou para trás. Mas, assim que fechei a porta do meu quarto, algo inesperado aconteceu. O meu celular vibrou. Uma mensagem. De um número desconhecido. Abri a tela, ainda com o coração acelerado. E então li: Dona Helena, preciso falar com a senhora urgentemente. É sobre Clara e Rodrigo. E sobre o que eles estão planejando. Eu ouvi tudo. Meu corpo inteiro gelou. A mensagem continuava: eles não vão parar, e já estão envolvendo outras pessoas. E havia mais. Se puder me encontrar amanhã, tenho provas. Meu coração começou a bater forte. Provas. Alguém de dentro sabia. E estava disposto a falar. Era o início da virada. O início da revelação. A primeira rachadura no plano deles. Eu sentei na cama, sentindo minhas mãos tremerem. Não de medo, mas de antecipação. O jogo deles estava avançando. Mas o meu também. E agora eu tinha um aliado desconhecido. O destino, às vezes, escolhe seus próprios caminhos. E naquela noite, ele escolheu me mostrar que eu não estava só. Fiquei alguns minutos encarando aquela mensagem, com o celular tremendo levemente entre meus dedos. O coração batia tão forte que parecia ecoar pelo quarto inteiro. Eu não sabia quem era aquela pessoa, nem como tinha conseguido meu contato, mas algo me dizia que não era uma armadilha. Havia algo naquele texto, uma urgência verdadeira, uma inquietação honesta. Eu ouvi tudo. Essa frase ficou martelando na minha mente, repetida pelas paredes, como se a própria casa pedisse que eu escutasse com atenção. Levantei-me e fechei a porta com cuidado. A casa estava silenciosa demais. Era um silêncio tenso, não um silêncio de paz. Senti que Clara e Rodrigo ainda estavam no andar de baixo. Eu precisava agir sem deixar que percebessem. Peguei um caderno menor, aquele que eu costumava usar para anotar receitas, e escrevi o número desconhecido. Não confiava em deixar informações específicas registradas no celular. Ele poderia ser visto, interceptado, invadido. Eu não sabia até onde Rodrigo era capaz de ir e preferia não testar. Sentei-me na cama e respondi: Quem é você? Por que está me avisando? Esperei. A resposta chegou rápido demais. Alguém que não suporta mais o que estão fazendo com a senhora. Eles já passaram dos limites. Senti meu estômago descer. O ar dentro do quarto parecia ter ficado mais pesado. Enviei outra mensagem. O que exatamente você ouviu? A resposta veio em 2 segundos. Tudo. Essa palavra me fez levantar da cama. Tudo. Havia muita coisa que eu não sabia. Muito mais do que as conversas no quintal, do que o caminhão de mudança, do que o celular de Rodrigo deixava escapar. E aquela pessoa, fosse quem fosse, carregava segredos que poderiam mudar tudo. A nova mensagem chegou antes mesmo de eu tocar na tela. Eles estão planejando agir logo. E não é só sobre a casa, é sobre a senhora. Senti minha respiração embargar. Sobre mim? Sobre o que exatamente? Preciso de detalhes, escrevi. Houve uma pausa, longa demais. Por um segundo, achei que tinham desistido, mas então a tela acendeu. Não posso escrever por aqui. É perigoso. Podemos nos encontrar amanhã? Em um lugar seguro? Eu hesitei. Não costumo confiar em estranhos, mas naquela situação, não confiar também era perigoso. Escrevi. Que lugar? A resposta veio imediatamente. A praça antiga, atrás da igreja, às 10 horas. Eu estarei no banco do canto, de blusa azul. A praça. Lugar público, movimentado, seguro. Pensei por alguns instantes. Eu precisava entender tudo antes que Clara e Rodrigo avançassem. Respondi: Eu vou.
Acordei muito antes do despertador. A casa parecia ainda mais silenciosa do que nos dias anteriores. Um silêncio desconfortável, quebrado apenas pelo som da chaleira quando preparei meu café. Clara desceu alguns minutos depois, os olhos inchados, a expressão cansada. Sentou-se à mesa sem dizer nada. Bom dia, mãe. Bom dia. Ela evitava meu olhar. Era como se soubesse que uma rachadura havia se aberto entre nós, mas não soubesse ainda o tamanho dela. Houve um momento em que achei que ela fosse falar, explicar, pedir, mas o medo a engoliu. Logo depois, Rodrigo apareceu. O olhar dele examinou meu rosto com precisão. Eu sabia que ele estava tentando adivinhar o que eu faria, onde estava, o que descobrira, mas eu estava tão serena por dentro que isso o confundiu. Vai sair? Ele perguntou, observando minha bolsa. Vou. Posso saber onde? Não. Ele estreitou os olhos, mas não insistiu, porque insistir demais denuncia a intenção, e ele sabia disso. Saí de casa e respirei fundo. Do lado de fora, o ar parecia outro, mais leve, mais vivo. Caminhei até a praça com passos firmes, sentindo meu coração ansioso, mais forte. Eu precisava ter coragem. O destino estava prestes a me revelar o que eu precisava saber. Quando virei a esquina da igreja, vi a praça ao longe. As árvores balançavam ao vento e algumas flores caíam no chão como se fossem pequenos sussurros coloridos. Olhei ao redor, com cuidado, e então vi. No banco do canto, exatamente como o combinado, alguém sentado, uma mulher, cabelos presos, blusa azul, as mãos entrelaçadas no colo. Tinha cerca de 40 anos, talvez menos. O olhar atento, alerta. Quando me aproximei, ela se levantou. Dona Helena? Perguntou. Sim. Ela respirou fundo, como quem está prestes a carregar um peso enorme para fora do peito. Meu nome é Vanessa, disse, e eu sou vizinha da sua filha. Trabalho na mesma rua e ouço mais do que deveria. Meu coração acelerou. O que você ouviu, Vanessa? Ela olhou para os lados, certificando-se de que ninguém prestava atenção. Então disse a frase que congelou meu corpo. Eles não querem só a casa. Eles querem interditá-la. Meu sangue gelou. Ela continuou. E já falaram com 2 pessoas para serem testemunhas falsas. Disseram que a senhora está esquecida, confusa, que não consegue mais cuidar de si. Senti minhas mãos tremerem. Era pior do que eu imaginava. E tem mais, disse ela, engolindo seco. Rodrigo já está falando com um médico que topa assinar um laudo, mesmo sem te examinar. Por um instante, achei que o chão fosse desaparecer. Um laudo falso. Testemunhas falsas. Um processo de interdição. E tudo isso pelas minhas costas. Senti uma mistura de revolta, tristeza profunda e uma força que crescia dentro de mim como fogo. Vanessa segurou minha mão. Eu não podia ficar calada, dona Helena. Eles passaram dos limites, e se a senhora não agir agora, vai ser tarde demais. Congelei. Respirei fundo e senti algo se alinhando dentro de mim. Clareza, objetivo, determinação. Eu não era uma mulher perdida. Eu não era uma senhora frágil. Eu era Helena Duarte. Eu tinha história, eu tinha lucidez, eu tinha dignidade. E agora, eu tinha provas, eu tinha testemunha, eu tinha alguém disposto a falar. Segurei a mão de Vanessa com firmeza. Obrigada, disse com a voz estável. Você me deu exatamente o que eu precisava. Ela sorriu, tímida. E o que a senhora vai fazer? Olhei para a praça, para as árvores que balançavam como se confirmassem o caminho que eu precisava seguir. Vou fazer o que eles nunca esperaram. Ela franziu o senho. O quê? Eu respirei fundo. Vencer com a verdade. Depois da conversa com Vanessa, caminhei de volta para casa como quem retorna de uma guerra invisível. Cada passo parecia carregar um novo sentido. O vento tocava meu rosto e, pela primeira vez em semanas, senti algo próximo de força, não de medo. Eles queriam me interditar. Queriam decidir minhas escolhas. Queriam assumir minha vida enquanto ainda estou viva. Mas eu não seria vítima de ninguém, jamais. Peguei meu celular, abri o contato do advogado e enviei uma única mensagem. Precisamos conversar ainda hoje. Assunto urgente. A resposta chegou quase de imediato. Venha quando quiser, dona Helena. Estou à disposição. Guardei o celular no bolso e respirei fundo. Eu tinha um caminho. Eu tinha aliados. Eu tinha provas. E, acima de tudo,
Eu tinha lucidez. Quando me aproximei do portão de casa, vi Clara pela janela. Ela segurava um copo de água, mas suas mãos tremiam. Rodrigo estava atrás dela, falando baixo, gesticulando como quem dá ordens. Assim que me viu entrar, Clara apressou-se. Mãe, onde você estava? A gente ficou preocupado. Eu a encarei. A mentira tinha gosto de ferro no ar. Fui resolver assuntos pessoais. Rodrigo cruzou os braços, observando meu rosto com atenção exagerada. Assuntos com quem? Perguntou. Comigo mesma. Ele forçou um sorriso, mas o desconforto vazou pelas bordas. Precisamos conversar, disse ele. Sim, respondi. Mas não agora. Passei por ele sem esperar resposta. Eu tinha outra parada antes de me trancar no meu quarto, o escritório. Abri a gaveta e tirei um envelope grande, vazio. Era ali que eu começaria minha própria coleção de provas. Peguei minha caneta e escrevi na capa. Dossiê. Minha verdade. As mãos de uma mulher madura carregam memórias demais para serem anuladas por conveniência de terceiros. Às 4 da tarde, voltei ao advogado. Entrei em sua sala com passos firmes e o Dr. Álvaro levantou-se de imediato, percebendo no meu semblante que algo grave havia sido revelado. Dona Helena, o que aconteceu? Sentei-me e não perdi tempo. Eu tenho testemunha, comecei. Uma vizinha ouviu conversas de Clara e Rodrigo. Ouviu que querem me interditar. Ouviu sobre um médico disposto a criar laudos falsos. Ouviu tudo. Os olhos do advogado se estreitaram. Isso é sério, muito sério. E tem mais, continuei. Eles já estão procurando testemunhas para mentir sobre meu comportamento. Estão preparando o terreno. Ele abriu uma pasta, anotou rapidamente e me olhou com firmeza. Vamos agir de maneira estratégica, sem pressa, mas com precisão. Meu coração aquietou-se. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Primeiro, disse ele, vamos fazer uma avaliação médica legítima. Psiquiatra, psicóloga, neurologista. Laudos incontestáveis de que a senhora está perfeitamente lúcida. Isso bloqueia qualquer tentativa deles de chegar no juiz. Assenti. Segundo, continuou, vamos registrar boletim de ocorrência por tentativa de usurpação de bens e manipulação psicológica contra a idosa. Não como acusação direta ainda, mas como prevenção. Senti uma dor suave no peito ao ouvir a palavra idosa. Mas era verdade. Eu era uma idosa. E justamente por isso, tinha mais direito ainda à dignidade. Terceiro, acrescentou ele, vamos oficializar um documento declarando sua plena capacidade, redigido diante de testemunha pública. E quarto, perguntei ansiosa. Ele sorriu de leve. Quarto, vamos observar. Eles vão cometer um erro. Sempre cometem. E como se aquela frase tivesse sido sussurrada pelo próprio destino, naquele exato momento, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número conhecido. O número de Clara. Precisamos conversar mais tarde. Tem algo que você precisa saber. Eu mostrei a mensagem para o advogado. Ele analisou em silêncio e respondeu. Não responda. Isso é ansiedade do lado deles. Estão sentindo que perderam o controle. Ele me entregou uma pasta. Comece a registrar tudo aqui. Cada frase, cada atitude, cada pressão. Isso será ouro quando necessário. Segurei a pasta como se fosse um escudo, e de certa forma, era. Ao voltar para casa, encontrei Clara sentada no sofá. Rodrigo estava em pé, com uma expressão tensa demais para ser casual. Mãe, onde você esteve? Ela perguntou. Eu a encarei com serenidade. No lugar onde precisava estar. Rodrigo franziu o senho. Você não está facilitando as coisas. Sorri. E vocês estão facilitando para quem? Para mim ou para vocês? O silêncio se instalou como um golpe. Clara mordeu os lábios. Rodrigo apertou o maxilar. Eles estavam perdidos, inseguros, sem saber até onde eu tinha ido, nem até onde chegaria. Então Rodrigo cometeu o erro que o advogado havia dito que aconteceria. Sogra, disse ele, com a voz mais baixa e ameaçadora que já ouvi. Não adianta correr. O que vai acontecer, e não vai demorar muito. A frase me atravessou como um aviso sombrio, mas também como confirmação. Eu sorri, um sorriso tranquilo, um sorriso que nenhum deles entendeu. Rodrigo, respondi, o que vai acontecer já está acontecendo. E subi para o meu quarto, deixando-os na sala, imersos em um medo silencioso, o medo de perder o controle. Fechei a porta, sentei-me na cama e escrevi no meu dossiê.
Dia 2. Eles estão começando a se desesperar. E o desespero revela verdades. Eu estava pronta, mais pronta do que eles imaginavam, e o que viria a seguir mudaria tudo. Naquela noite, o silêncio dentro da minha casa não parecia apenas silêncio. Era vigilância. Era expectativa. Era como se cada parede aguardasse o próximo passo, o meu e o deles. Eu dormi pouco, mas dormi bem. Meu corpo estava cansado, mas minha mente estava desperta, mais viva do que em muitos anos. A transformação não era apenas emocional, era espiritual. Era como se eu estivesse reencontrando a mulher que fui antes de tantas perdas, antes de tantas concessões, antes de tanto silêncio engolido. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Fui para a cozinha e preparei um café forte. Enquanto observava o vapor subir, pensei no que ainda precisava fazer. Registrar provas, proteger documentos, fortalecer minha posição legal, reunir testemunhas. Eu não estava lutando só pela casa. Estava lutando pela minha dignidade. Quando Clara desceu, seu rosto dizia tudo. Mal dormira. Os olhos inchados, o cabelo desalinhado, o corpo pesando culpa e medo. Mãe, podemos conversar agora? Ela perguntou com a voz baixa. Podemos, respondi, sem desviar o olhar da xícara. Ela se aproximou devagar, como se tivesse medo de me assustar, ou medo do que eu poderia dizer. Mãe, eu sei que a gente errou, eu sei que fizemos coisas horríveis, mas eu quero te explicar. Explique, ela respirou fundo. A dívida, mãe, é maior do que você imagina. Rodrigo investiu o dinheiro de um cliente e perdeu tudo. Agora o cliente está ameaçando processar ele. A gente está desesperado. Eu não sabia de tudo. Só descobri quando já era tarde. Eu a olhei com atenção. E o mais doloroso é que havia verdade ali. Talvez não toda, mas havia verdade. E isso justificaria me tirar da minha casa? Perguntei com calma. Clara engoliu seco. Mãe, E isso justificaria um laudo falso? Testemunhas falsas? Você permitir que alguém assinasse um papel dizendo que eu perdi a lucidez? Ela cobriu o rosto com as mãos. Eu não sabia que ele ia chegar nesse ponto. Mas sabia que estavam tentando me afastar da minha própria vida. Ela não respondeu. Rodrigo apareceu atrás dela, como uma sombra que se recusa a assumir. Cruzou os braços e disse: se você tivesse colaborado desde o começo, nada disso seria necessário. Clara virou-se para ele, surpresa com a frieza. Eu respirei fundo e mantive minha voz firme. Rodrigo, a sua arrogância é tão grande que você sequer percebe que está se incriminando toda vez que abre a boca. O rosto dele avermelhou. E então, pela primeira vez, ele perdeu o controle. Você acha que vai ganhar? Acha mesmo? Você não tem prova nenhuma. E qualquer coisa que disser, eu e Clara negamos. Você é só uma velha assustada. Clara arregalou os olhos. Eu fechei os meus por um instante. Não de dor, mas de confirmação. Ali estava a prova que eu precisava. A prova que o advogado disse que viria. O erro. Quando abri os olhos, Rodrigo percebeu tarde demais. Obrigada, respondi com serenidade. Pelo quê? Ele perguntou confuso. Por falar exatamente o que eu precisava registrar. A cor sumiu do rosto dele. Eu tirei do bolso o pequeno gravador que havia comprado naquela manhã, apertado na minha mão, luz vermelha acesa. Há 8 minutos ligado. Clara levou a mão à boca. Rodrigo ficou imóvel. Vocês dois se esqueceram de algo essencial, continuei. Uma mulher de 68 anos não é burra, ela é experiente. E experiência é algo que nenhum de vocês entende. O silêncio que seguiu foi tão profundo que parecia ecoar pela casa. Eu tenho provas, tenho testemunha, tenho meu advogado, tenho laudos médicos, tenho tudo. Rodrigo deu um passo à frente, tentando recuperar alguma autoridade. Você não pode usar isso, é ilegal gravar sem... Não, Rodrigo, não interrompi. Não é ilegal quando estou protegendo minha integridade e minha vida. Ele ficou sem palavras. Clara começou a chorar, agora um choro real. Não de manipulação, mas de arrependimento. Mãe, por favor, não faz isso comigo. E aquela frase me quebrou por dentro, porque eu amava minha filha. Apesar de tudo, apesar do erro, apesar da cegueira. Clara, respondi
com a voz que só mães conseguem ter. Eu não quero destruir você, mas eu vou me proteger. Eu vou me defender. Eu vou viver com dignidade. E se isso significa enfrentar você, então eu vou enfrentar. Rodrigo passou a mão pelo cabelo, nervoso, suando. Isso não acaba assim, ele disse num tom baixo. Você vai ver. Então eu avancei alguns passos, olhei diretamente nos olhos dele e respondi. Você tem razão. Isso não acaba assim. Isso acaba amanhã. Ele franziu a testa. Amanhã? Repetiu. Sim, amanhã. Porque no dia seguinte eu iria ao cartório, assinaria documentos, faria registros, formalizaria minha proteção e naquele mesmo dia eu faria algo ainda maior. Eu prepararia o cenário do confronto final, não um confronto agressivo, nem vingativo, mas um confronto de verdade. O tipo de verdade que não pode ser negada. O tipo de verdade que destrói planos silenciosos. O tipo de verdade que devolve dignidade a quem tentaram calar. Subi as escadas devagar, segurando o gravador com firmeza. Meu plano estava pronto. Meu coração estava forte. E o fim se aproximava. No meu quarto, escrevi no dossiê. Dia 3. A verdade está registrada. Amanhã, justiça começa. E ao fechar o caderno, senti, pela primeira vez em muito tempo, paz. A paz de quem sabe que não está mais lutando sozinha. A paz de quem sabe que a luz vence o silêncio. A paz de quem está prestes a renascer. Acordei antes do sol, não porque estava ansiosa, mas porque estava pronta. Existe uma força que só chega para mulheres maduras quando elas atravessam dores profundas. Uma força silenciosa, diferente da coragem impulsiva dos jovens. Uma força que vem de tudo o que já suportamos, das noites sem dormir, das perdas, das batalhas não escolhidas, do amor incondicional que muitas vezes não recebemos de volta. E naquela manhã, essa força estava inteira em mim. Preparei meu café em silêncio, sentindo o aroma se espalhar como uma lembrança antiga da minha vida com meu marido. Ele sempre dizia, Helena, quando a verdade chega, a luz chega junto. E a luz dessa manhã era tão clara que parecia inaugurar um novo capítulo da minha existência. Clara desceu pouco depois, os olhos vermelhos, o rosto abatido. Ela não falava nada, apenas me observava com um misto de medo e arrependimento. Bom dia, disse ela quase num sussurro. Bom dia. Rodrigo apareceu logo em seguida, sempre arrogante, sempre convicto de que a juventude é sinônimo de poder. Mas naquele dia, ele evitava me olhar. Era uma mudança pequena, mas reveladora. Quando um manipulador perde força, seus olhos são os primeiros a denunciá-lo. Eu tomei meu café com calma, enquanto eles trocavam olhares aflitos. No fundo, sabiam que algo estava prestes a acontecer. Sentiam no ar, na minha postura, no meu silêncio. Quando me levantei, Rodrigo finalmente perguntou, vai sair? Vou? Para onde? Resolver minha vida. Ele franziu o senho. Você está fazendo isso maior do que deveria. Eu o encarei, firme. Vocês fizeram isso maior do que deveria. Saí de casa e caminhei até o cartório. Cada passo meu parecia ecoar décadas de dignidade recuperada. Eu não estava caminhando apenas para formalizar documentos. Estava caminhando para restaurar meu lugar no mundo. Cheguei ao cartório pouco depois das 9. O atendente me reconheceu imediatamente. Dona Helena, bom dia. Em que posso ajudar hoje? Preciso registrar um documento de plena capacidade e atualizar algumas autorizações legais. Ele me conduziu até uma sala reservada. Assinei papéis. Assinei declarações. Assinei minha liberdade. Enquanto escrevia meu nome, senti como se estivesse assinando uma nova vida. Uma vida onde ninguém decidiria por mim, onde ninguém falaria por mim, onde ninguém apagaria minha história. Ao sair do cartório, encontrei Vanessa me esperando do lado de fora, com a blusa azul e o mesmo olhar preocupado do dia anterior. Conseguiu registrar tudo, dona Helena? Consegui, respondi. E hoje é o dia. Ela assentiu. Eu trouxe algo, disse, abrindo a bolsa discretamente. Retirou-te um pequeno pendrive e colocou na minha mão. São gravações. Conversas que ouvi pela janela e gravei sem que eles percebessem. Eles falavam muito alto. E tem áudios do Rodrigo falando sobre o laudo falso, sobre as testemunhas e sobre tirar a senhora da casa à força se fosse preciso. Senti o ar sumir dos meus pulmões por um instante. Obrigada, Vanessa. De coração. Ela apertou minha mão. A senhora não merece isso. Ninguém merece. Eu guardei o pendrive na bolsa, como quem guarda uma arma silenciosa,
uma arma de verdade, não de violência. Hoje, eu disse a ela com a voz firme, eles vão ver quem eu sou. Voltei para casa perto do meio-dia. Clara estava sentada no sofá com as mãos entrelaçadas. Rodrigo andava de um lado para o outro impaciente. Assim que abri a porta, eles se viraram ao mesmo tempo. Mãe, precisamos conversar, disse Clara. Rodrigo completou. E precisa ser agora. Fechei a porta com calma. Coloquei minha bolsa sobre a mesa e me virei para eles. Pois vamos conversar. Clara se levantou devagar, mas Rodrigo se adiantou. Olha, dona Helena, o que está acontecendo é simples. A senhora não coopera, não escuta, e isso vai acabar prejudicando todo mundo. Eu respirei fundo, mantendo a calma. Rodrigo, você quer definir minha vida? Eu quero resolver os problemas. Às custas de mim? Ele deu um sorriso torto. É assim que a vida funciona. Às vezes, sacrificamos um para salvar muitos. Clara tocou o braço dele, assustada com a frieza. Rodrigo, por favor, mas ele continuou ignorando-a. De qualquer forma, estamos prontos para entrar com o pedido. Já falei com o médico, ele vai assinar. E 2 pessoas já aceitaram testemunhar que a senhora não está bem. Eu fechei os olhos por um segundo. Não de dor, mas de certeza. Você tem certeza disso que está dizendo? Perguntei. Absoluta. Então, ótimo. Peguei a bolsa, tirei o pendrive e coloquei sobre a mesa. Rodrigo empalideceu. O que é isso? Perguntou. A sua voz, respondi. E a sua intenção e a sua confissão. Clara levou a mão à boca. Meu Deus! Rodrigo perdeu a cor. Você não tem esse direito, gritou ele. Tenho, respondi calmamente. E já está com meu advogado. Ele cambaleou um passo para trás. Você está brincando comigo? Estou protegendo minha vida, respondi. E mais, registrei tudo no cartório. Tenho laudos médicos, tenho testemunha, tenho gravações, tenho tudo. Clara começou a chorar, mas agora o choro era de desespero real. Mãe, por favor. Eu a olhei com ternura triste. Clara, eu te amei todos os dias da minha vida, mas amor nenhum me obriga a aceitar injustiça. Você escolheu seu lado. Agora eu preciso escolher o meu. Rodrigo explodiu. Isso não vai ficar assim. Vai, respondi, porque amanhã vocês sairão desta casa. Silêncio. Silêncio pesado. Silêncio final. Rodrigo tentou argumentar, mas não conseguiu. Clara desmoronou no sofá. E eu subi as escadas com passos firmes, como uma mulher que carrega não apenas sua história, mas sua vitória. Amanhã seria o fim. E o recomeço. A manhã seguinte amanheceu com um céu limpo, tão claro que parecia anunciar que algo finalmente encontraria seu lugar. O silêncio dentro da minha casa estava diferente. Não era mais o silêncio do medo, nem da vigilância. Era o silêncio que precede o fim de um ciclo e o começo de outro. Eu acordei com serenidade. Tomei meu café devagar. Passei a mão pela mesa da cozinha, lembrando de tantos momentos vividos ali. Não eram as paredes que me prendiam àquela casa, mas sim a história que eu construí nela. E ninguém, absolutamente ninguém, tinha o direito de arrancar isso de mim. Pouco depois das 9, o telefone tocou. Era o advogado. Dona Helena, está tudo pronto. Quando quiser, posso ir até sua casa. Venha, respondi. A hora é agora. Minutos depois, a campainha tocou. Clara estava na sala, com os olhos inchados. Rodrigo surgiu do quarto assim que ouviu o som. Quando abri a porta e viram o advogado ao meu lado, os 2 empalideceram. Bom dia, disse ele, profissional e firme. Estamos aqui para formalizar algumas coisas. Rodrigo tentou disfarçar o nervosismo. Isso aqui é o quê? Algum tipo de ameaça? Não, respondi com calma. É a verdade chegando. Conduzi todos até a mesa da sala. Coloquei o pendrive, o gravador e meu caderno sobre a mesa. O advogado abriu uma pasta grossa, organizada e impecável. Primeiro, disse ele, a dona Helena tem agora uma declaração oficial de plena capacidade cognitiva, assinada por 3 profissionais diferentes. Qualquer tentativa de interdição está juridicamente anulada. Clara levou a mão à boca. Rodrigo engoliu seco. Segundo, continuou o advogado, temos registros formais no cartório sobre manipulação psicológica, tentativa de acesso indevido a documentos e indícios de fraude. Rodrigo explodiu. Isso é absurdo. Ela está inventando tudo. O advogado não piscou. Terceiro, há gravações de áudio em que o senhor admite procurar laudos falsos e testemunhas dispostas a mentir perante uma ação judicial. Isso é crime.
Rodrigo empalideceu de uma vez. Clara começou a chorar silenciosamente. E quarto, finalizei tomando a palavra. Eu tenho testemunhas, pessoas que ouviram tudo, pessoas que viram tudo, pessoas que vão depor se necessário. Silêncio, silêncio absoluto. Aquele silêncio que cai quando a mentira finalmente perde o chão. Rodrigo passou a mão no rosto, nervoso, suando. Clara levantou-se devagar, em lágrimas. Mãe, eu não queria isso. Eu juro que não queria. Eu me perdi. Eu deixei Rodrigo me convencer. E quando vi, já estava presa demais para voltar atrás. Olhei para ela com tristeza profunda, mas também com a clareza que a vida me ensinou. Clara, meu amor, a gente sempre pode voltar atrás, só não pode continuar onde está. Ela desabou em prantos. Rodrigo, percebendo que estava isolado, tentou uma última investida. Isso não vai dar em nada. Você acha que alguém vai acreditar numa velha? Você... Meu advogado ergueu a mão, interrompendo. Senhor Rodrigo, recomendo que não diga mais nada para não agravar sua situação. A partir deste momento, tudo já está encaminhado para as medidas legais cabíveis. Então, olhei diretamente nos olhos dele e disse: Você mexeu com a mulher errada. Uma mulher madura, uma mulher que sabe a força que tem, e uma mulher que não aceita injustiça. Ele não respondeu, porque não tinha mais como. Depois da conversa, o advogado acompanhou os dois até a porta. Clara hesitou. Antes de sair, veio até mim, chorando, e segurou minha mão. Mãe, me perdoa, por favor. Minha voz saiu firme, porém amorosa. Eu te perdoo, minha filha, mas você precisa aprender a se perdoar e a se levantar de onde caiu. Ela abraçou-me com força, como uma criança perdida reencontrando o caminho. Eu vou consertar tudo, eu prometo. Conserte você. Essa é a parte que você precisa viver. Rodrigo saiu sem olhar para trás, derrotado pela própria ambição. Fechei a porta, respirei fundo e, pela primeira vez em muitos meses, senti a casa inteira respirar comigo. Eu venci. Não da forma que o mundo entende vitória, não com gritos, nem com vingança, mas com verdade, com dignidade, com coragem silenciosa. Naquela noite, sentei-me na varanda com uma xícara de chá e deixei o vento acariciar meu rosto. A lua estava alta, parecia me observar com carinho. E ali, sozinha, mas inteira, eu entendi algo profundo. A idade não nos tira força. Ela apenas muda a forma como lutamos. E muitas vezes, mulheres maduras lutam com a arma mais poderosa que existe: a verdade. Fechei os olhos e murmurei para mim mesma: eu renasci. E agora, antes de encerrar minha história, quero dizer algo a você que assistiu até aqui. Muito obrigada por me acompanhar até o final. Sua presença, sua escuta e seu apoio significam muito. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Isso nos ajuda a continuar compartilhando histórias como esta, histórias de vida, de força, de superação, de mulheres que não se calam. Obrigada de todo o coração.